Atos capítulo 9, versículo 20. Todos que acharam, digam amém. Quem não achou, fala socorro. Ninguém, vocês estão bem de Bíblia. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe o que ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entretanto, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número até aqui. Amém. Pode se assentar. Esse texto é um texto riquíssimo, onde narra, o capítulo 9 narra a conversão do apóstolo Paulo, de Saulo, né? Alguns acham que ele trocou o nome para Paulo, mas não trocaram o nome, né? Saulo, no capítulo 13, versículo 9, se me falha a memória, dirá que ele também se chamava, Saulo também se chamava Paulo. Isso era algo de regiões, por isso que o nome dele não virou, Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Ele continuou sendo o mesmo, porém agora convertido no Senhor. E Paulo era o nome o qual ele tinha uma facilidade de poder se identificar com os gentios. E hoje eu queria conversar com você sobre esse texto. A Bíblia fala que Saulo, versículo 1, capítulo 9, respirava grande ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. E Saulo pede uma autorização para poder prendê-los e levá-los de volta. Lembra-se que Saulo estava diante da morte de Estevão, no capítulo 7 e 8, diante da morte de Estevão, onde ele consentia com a morte de Estevão. Saulo, ele consentia com a morte dos cristãos. Ele odiava os cristãos. Saulo, ele era o famoso Talmidim. Você já ouviu falar sobre Talmidim? Alguém ouviu falar? Talmidim. Talmidim era, dos 6 anos você começava a aprender sobre a Torá. Aí até os 10 anos você já tinha a Torá decorada na sua cabeça. A Torá é o Pentateuco, mais os livros de sabedoria e os livros proféticos, os livros dos profetas. Então ele, aos 10 anos, quando ele sobressaía aos 10 anos, ele continuava estudando até os 14 anos, mas aqueles que não tinham talvez uma vocação, se assim eu posso dizer, eles seguiam na profissão dos seus pais naquela época. Então Saulo, ele se destaca entre esses 10, se você estudar toda a história, o contexto. Saulo, depois de um tempo, entre 14 anos, se ele se destaca entre 14 anos, ele começa a ser acompanhado por um rabino. E esse rabino, ele começa a caminhar junto com ele de uma forma intensa e real, a ponto de eles usarem uma frase para o Talmidim: o discípulo, quando segue o seu mestre, tão de perto que a poeira
dos seus pés tem que lhe cobrir. Paulo foi educado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, um doutor da época. Era um cara que conhecia muita coisa. Ele mesmo diz que entre aqueles os quais, Gálatas ele vai dizer isso, entre as pessoas da sua idade, ele sobressaía sobre esse povo. Paulo era um homem diferenciado, ele era uma criança diferenciada, ele era um pré-adolescente diferenciado, ele era um adolescente diferenciado, ele era um jovem diferenciado, ele era um homem diferenciado na sua forma de viver. Porém, criado aos pés de Gamaliel, cheio de intelectualidade, Saulo falava 3 idiomas e 2 dialetos. Um homem extremamente culto, inteligente, mas com ódio no coração, com rancor no coração, perseguia os cristãos, até que um dia no capítulo 9, ele está andando, ele vai atrás dos cristãos, ele começa a perseguir os cristãos, e ele tem um encontro com alguém, ele tem um encontro sobrenatural, ele tem algo que modifica a sua vida. Com licença, Jesus. Falta tirar um pullover por baixo também. Deixa eu voltar a fita. Bom, beleza, voltamos. Então Paulo, ó, que legal, chegou. Então Saulo, ele tem um encontro com alguém que poderia modificar a sua história, modificar a tua vida. Então ele tem um encontro, uma luz vem sobre ele, e ele se prostra diante daquela luz, e ele ouve aquela voz, daquela presença, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele pergunta quem é. Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, você está me perseguindo, está dizendo assim, mas não interessa a partir de agora. Agora que você provou do sobrenatural, agora que você provou da minha presença, agora que você já sabe quem eu sou, agora que você entende que o meu amor também foi para você e te alcança nessa hora, agora que você entende que o que você fez para trás, diante da minha presença agora, se é um arrependimento, ele fica para trás, eu jogo no mar de esquecimento, e eu quero te dar uma nova oportunidade. Por isso, Saulo, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os teus companheiros de viagem, parados e emudecidos, versículo 7, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podiam ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Depois disso vem, Deus fala com Ananias, que função difícil para o cara. Fala com Ananias dizendo: olha, Ananias, era um discípulo, olha só. Ananias havia em Damasco um discípulo que seguia os passos do Senhor, um discípulo que andava perto do Senhor, um discípulo quais as poeiras das suas sandálias o cobriam de tão perto que ele andava. Ele estava sensível à voz do Senhor, sensível à voz do céu, sensível à voz de Deus. Por isso o que acontece? Ele ouve. Quando andamos os passos do nosso Senhor, pertinho dele, intensamente com ele, como discípulos amados, nós temos a sensibilidade para ouvir a sua voz. Nós ouvimos o que o Senhor quer, nós entendemos o que Ele quer. E eu venho dizer, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo, se ainda você não sabe o que fazer, talvez seja porque você não está tão colado com o seu mestre. Deus é um Deus de intimidade, Ele é um Deus de amor, um Deus de relacionamento. Então olha só, Ananias entende o que o Senhor está falando, e o Senhor fala com ele, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Só uma pergunta: para aquilo que o Senhor te chama de imediato, você diz eis-me aqui? Você continua questionando Ele, por quê? Deus já mandou pessoas ir para muitos lugares, e você não foi, porque você está insensível à voz do Espírito Santo de Deus. E a insensibilidade lhe dá com o distanciamento de um relacionamento,
Quando você tem um relacionamento próximo com uma pessoa, você está sensível àquilo que ela está precisando, sensível às suas dificuldades, sensível àquilo que ela necessita. Quando uma pessoa, você olha, está muito perto dela, pelo rosto dela você sabe o que está acontecendo, pelo olhar dela você sabe o que está acontecendo, pela forma dela sentar você sabe o que está acontecendo. Ontem eu conversava com o Hildo mandou uma mensagem para mim assim: eu conversei com você, eu senti seu coração acelerado. Eu falei, estava acelerado mesmo, não sabia o que fazer, uma situação tal. E realmente, porque anda próximo, então entende o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo. Por mais que você está com um sorriso no rosto, as pessoas sabem o que está se passando. Ela está sensível a você porque tem intimidade contigo, se relaciona contigo, ela caminha perto de você. Mas quando há afastamento, você não tem mais sensibilidade. Você não sabe se a pessoa está passando por dificuldade, se ela está passando por um momento adverso, se ela está passando por um momento de luta. Você não sabe, você não se importa mais, porque não há mais relacionamento. Pense em algumas pessoas que você teve um relacionamento, e hoje próximo, e hoje você não sabe nem onde ela está, porque houve um distanciamento do seu relacionamento com ele. Então, relacionamentos distantes. Quando Pedro segue Jesus de longe, a Bíblia narra, os evangelhos narram, quando Pedro segue Jesus de longe, ele nega o Senhor. Então, perto do Senhor, nós temos a sensibilidade de ouvir a sua voz, a voz dos céus. Então a presença de Deus toca Saulo. O Senhor fala com um homem sensível, um homem que é seu discípulo, um aprendiz, um talmidim, um homem que ama o Senhor. E ele diz imediatamente, olha que o Senhor fala com ele, versículo 10: Ananias. Não falou mais nada, só falou Ananias. Falou assim: eis-me aqui, Senhor. Já conhecia a voz do seu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordena a ele, fala: levanta, se dispõe, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. E Ananias respondeu, meio temeroso: Senhor, mas esse homem aí é aquele que está tentando pegar os cristãos, matar os cristãos e colocá-los dentro da cadeia, levar embora. Mas o Senhor disse para ele assim: olha, ele vai ser um instrumento usado em minhas mãos, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, versículo 17, foi, obedeceu, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão. Gente, essa declaração é linda. Olha que declaração linda. Quando você se relaciona com Deus, e você entende o que Deus falou para a sua vida, e você vê que a pessoa que teve encontro com Jesus, por mais que ela tenha tido ontem, hoje, ou se ela vai ter aqui alguns segundos, uma semana atrás, um mês atrás, ou um ano atrás, você teve 10 anos atrás, ela chega com uma palavra amável para ele: Saulo, irmão. Saulo, que faz parte da minha família. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos seus olhos como umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Entramos agora no texto que lemos, e algumas lições para nós. Paulo teve encontro com a presença do Senhor. Gente, se eu falar Paulo e Saulo é a mesma pessoa, tá bom? Paulo teve encontro com o Senhor, e a sua vida foi transformada. Como é que pode um homem tão cruel? Como é que pode um homem tão severo? Como é que pode um homem que consentia com a morte dos cristãos ter um encontro com a presença de Deus? Ele não viu assim fisicamente encarnado como os discípulos viram, mas ele viu a sua presença, sentiu a sua presença, viu a sua luz, viu a sua glória. A presença dele era perceptível. E sabe o que eu entendo? Quando uma pessoa tem um encontro com a presença do Senhor, algo precisa acontecer dentro dele. Às vezes fico pensando em certas pessoas que eu conheço, que se intitulam cristãos, que estavam na presença de Deus logo pela manhã, mas daqui a pouco num proceder num restaurante, em uma padaria, ou com o irmão, é uma outra pessoa, é totalmente carnal. Eu afirmo dizer
que aonde você esteve não é a presença de Deus. Você esteve ajoelhado dentro de um quarto, ou dirigindo dentro do seu carro orando, falando ao vento. Porque se você se depara com a presença de Deus, algo muda dentro de você. Se você se depara com a presença de Deus, o seu comportamento muda, a sua fala muda, o seu gesto muda, a sua forma de pensar muda. Você é transformado, você não é mais a mesma, não é mais o mesmo. Algo acontece em você. Mas não, porque temos nossos preconceitos, ou os nossos conceitos, ou as nossas certezas, nós achamos que estamos bem com Deus. Eu quero te dizer que a lei que você também conhece, Paulo conhecia muito bem, e se ele não tivesse um encontro com o Senhor, ele também não iria para o céu. Ele sabia muito mais que você, fica tranquilo. Então, olha o versículo 20. Depois de ele ter sido esse encontro, depois do homem ter sido sensível à sua voz do Senhor, de andar perto do Senhor, logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Cristo. Após Paulo ser liberto pela verdade, após Saulo ter um encontro com o Senhor, após Saulo ter sentido-se amado por Ananias ao vê-lo ser chamado de irmão, ele se levanta, ele não olha para trás, ele fala: eu vou seguir adiante, eu vou pregar essa verdade que me libertou, eu vou pregar sobre esse Deus que eu encontrei, aquele que eu perseguia, agora eu vou ser perseguido por causa dele, eu vou pregar o Evangelho. Versículo 20: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Então Paulo pregava, pastor, o que é pregar? Proclamava o que estava no seu coração. Será que nós também proclamamos o que está no nosso coração com verdade, com convicção, com certeza? Teve uma fase, um período na minha vida que eu era fiquei um cara seco, porque eu me satisfazia lendo um capítulo da Bíblia, ler por ler, ok? Se perguntasse para mim se eu li a Bíblia, eu falo: claro que eu li. Hoje, Atos 9. Eu me satisfazia com alguns 4 minutos de oração, que também era para dizer que eu orei. Mas quando eu anunciava o Evangelho para alguém, era como se fossem palavras jogadas ao vento mesmo. Não acontecia nada. Mas depois de um tempo qual o Senhor me chamou, me colocou diante dele. O dia que o Senhor me chamou, eu lembro que eu estava jogando em Porto Alegre. Isso era 2010. Em Porto Alegre, eu estava numa vida seca com o Senhor. Fazia reuniões, tinha várias pessoas, tinha 42 atletas, pregava, dava ensinamento, era a coisa mais maravilhosa. Mas como eu já disse, o rei Amazias fazia tudo que era agradável aos olhos do Senhor, porém sem interesse de coração. Meu coração estava mais ou menos assim nesse determinado tempo. Aí eu lembro que o Senhor falou comigo: eu quero ter um tempo contigo, filho. Eu chamei o Rafael, o menino jogava comigo, falei: Rafael, Alix, falei: vocês levam os meninos para a igreja hoje, a van está chegando, e eu vou ficar aqui com o Senhor no meu particular. Foram 3 horas com o Senhor, e o Senhor me chamou com o particular. O Senhor falou assim: deixa eu derramar chuva sobre essa terra seca, deixa eu voltar a regar essa terra seca, para que você volte a florescer. E quando as palavras saírem dos seus lábios, meus filhos, elas sejam verdade para as pessoas que estão ouvindo. Elas sintam a paixão que sai, que elas percebam que aquilo que você anuncia, que você proclama, é o que está verdadeiramente no seu coração. Que elas entendam que você crê que o meu Evangelho é poder para a salvação. E eu fiquei 3 horas com o Senhor naquele local, e o Senhor ali orando ao Senhor, me derramando diante dele, o Senhor me enchendo novamente. E foi um marco na minha vida. Eu continuei a buscar o Senhor. Precisamos ter uma vida tão próxima com a presença de Deus, com a verdade do Senhor, para que quando as palavras fluírem dos nossos lábios, elas venham transformar vidas,
elas veem, as palavras podem vir como uma flecha realmente no coração daquele que está precisando. Não é jogar palavras ao vento, gente. Palavras ao vento, você joga qualquer palavra, você começa a recitar versículo para quem nunca leu a Bíblia, não adianta nada. Às vezes Deus te dá uma palavra específica para aquele momento, que essa palavra é um divisor de águas na vida da pessoa. Então Paulo, ele logo que se converteu, pregava, proclamava o que estava no seu coração, afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Ele nunca parou de pregar o Evangelho, nunca parou de pregar a Jesus, nunca parou de pregar a paixão que estava no seu coração. Por isso, movido pelo Espírito Santo, jovens nazarenos, jovens que me assistem, que o Espírito Santo de Deus te encha, que o Espírito Santo de Deus te conduza a continuar pregando esse Evangelho, que é poder para a salvação, e vidas sejam transformadas, curadas, libertas, impactadas pelo poder que era a palavra do Senhor. E o texto discorre, dizendo no versículo 22, as pessoas estavam com medo, porque diziam: esse aí estava exterminando o povo em Jerusalém, e agora está aqui com a gente, como é que pode? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. As suas declarações precisam confundir os outros que seguem outros deuses. Eu tenho tido uma luta constante no meu coração esses tempos atrás. Eu tenho perguntado para Deus: o que é que nós temos trazido de fora para dentro, que está nos fazendo parecer tanto com esse mundo? O que é que nós precisamos ter a sensibilidade de saber que é santo e não é profano? E também a linha tênue que há de você trazer algo para cá somente para atrair as pessoas. E eu pensava: Senhor, mas o que atrai? São essas luzes? Pode ser. É esse telão? Pode ser. São esses instrumentos maravilhosos? Podem sim atrair. Mas o que é que transforma? É a minha palavra. Mas o que é que liberta? É a minha palavra. Mas o que é que faz a pessoa permanecer? É a minha palavra. O que é que traz convicção? É a minha palavra. O que é que traz uma mudança de vida? É a minha palavra. Então prega a minha palavra. Ele confundia as pessoas que estavam ali. Imagine Paulo agora, ousadamente. As pessoas: espera aí, esse cara estava perseguindo todo mundo, estava do outro lado, e agora está pregando sobre Jesus. Ele está ficando louco. E o versículo continua dizendo que Paulo demonstrava que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Versículo 5, leia comigo. Eu ressaltei isso onde eu preguei também. Mas o que? Não, você está lendo a minha Bíblia que a minha? Não é possível estar lendo a Bíblia que a minha. Mas os Jesus, versículo 25. Está com a Bíblia aberta? Presta para alguém do lado. Mas os seus discípulos. Peraí, Paulo acabou de se converter. Paulo agora está seguindo o caminho, é novo convertido. Como é que Paulo tinha discípulos e nós que estamos 5, 10, 20, 30, 40 anos na igreja não temos discípulos? Como é que nós falamos que seguimos os passos de Jesus e nós não temos ninguém por trás de nós? Dizendo assim, que você possa olhar para trás, dizer como Paulo diz, quando está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, aos Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Saulo está dizendo: venha em meus passos, porque eu estou seguindo os passos dele. E os seus discípulos, Paulo era uma pessoa que influenciava onde ele estava, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de proceder. As pessoas viram uma transformação na vida de Paulo, que queria caminhar com ele. Então, queridos, se houve uma transformação na sua vida, é necessário você olhar para trás dos seus ombros e ver alguém seguindo o seu exemplo também.
É necessário. Paulo influenciava. Sabe por que Paulo influenciava? Porque o povo naquela época e o povo no século 21 está à procura de homens e mulheres que vivem de forma digna, de forma verdadeira, de forma convicta, que vivem por uma causa. Pessoas que vivem minhas verdades, está cheio por aí. As pessoas seguem e vão embora. Mas pessoas são convictas naquilo que creem. Pessoas que vivem pela verdade. Pessoas que sabe o que quer na vida, tem um foco. Essa pessoa, outras pessoas olham para ela querendo segui-la, seguir os seus passos. A verdade nos dá credibilidade. Viva de uma forma intensa. Influencie. Proclame o que está no seu coração. Confunda as pessoas. Queridos, o evangelho não foi feito para ser algo doce para as pessoas ouvirem. O evangelho é algo que confronta mesmo. Se não fosse assim, os cristãos não estavam sendo perseguidos e morrendo por causa dele. Sabe como é que é o batismo? Eu não me lembro qual a igreja, se ela é no Oriente Médio, mas eu vou lembrar o nome da igreja. O dia do batismo dessa igreja é assim: a pessoa se converteu, ela não vem aqui aceitar Jesus a primeira vez, se converteu, vai no batismo. É o seguinte: você está disposto a ser perseguido por Jesus? Sim. Está disposto a morrer por Jesus? Sim. Você está disposto a perder até mesmo a sua família pela sua família? Sim. Está disposto a ser excluído? Sim. Então nós vamos te batizar. Se você não tiver essa convicção, nós não te batizamos. Precisa haver verdade. Precisa haver um encontro genuíno com a presença do Senhor. Deus quer que nós nos chegamos diante da presença dEle e desejemos a sua presença, como diz o louvor de Jesus Culture. Foi certo, Ponce? Correto? Jesus Culture. Que a presença de Deus tem que ser mais desejada do que a próxima batida do meu coração. Nós precisamos estar na presença do Senhor e sair dali transformados. E sair da mesma maneira, você não esteve na presença do Senhor. Nós precisamos estar tão perto do nosso Mestre, do nosso Senhor, ter um relacionamento com Jesus de amor, de graça, de misericórdia, um relacionamento de amigo, de discípulo para mestre, a ponto de ter uma intensidade, de você estar sensível àquilo que Deus pede para você, daquilo que Deus deseja para a sua vida. Uma sensibilidade. Você está no teu trabalho, Deus pede algo para você, você lá não faz, porque você está em confusão se é a sua cabeça ou é de Deus. Mas se você tem um relacionamento com Ele, você vai ter clareza que é o Senhor falando contigo. De situações que nós enfrentamos, que não sabemos o que fazer dentro de gabinetes. Essa semana foi uma semana que eu recebi notícias dificílimas na minha vida, coisas que eu ainda não sei como resolver. Mas eu chego diante do Senhor e peço: Deus, me ajude a dar o próximo passo. O que é que o Senhor quer? E eu paro, eu escuto e eu tomo o passo. Eu lembro um dia que estava o Bruno. Bruno está onde hoje? Bruno com a Bruna. Cadê o Bruno da câmera? Cadê ele? Está na câmera? Não está na câmera? Está ali, o Bruno. Não precisava nem daqui fazer a câmera, só colocar o meu nariz, né? Então os caras achavam que era grande. Então assim, o Bruno conversava um dia, nós estávamos lá na Campolim Paulista, e eu eu tinha que pegar o voo, tinha que ir lá, tudo correria, voltar para cá, voltar para lá, eu tinha esquecido o documento, ia para Campinas. Eu falei: para! Eu, Bruno e Gesimiel, lembra, Bruno? Vamos orar. O que é que o Senhor quer? Parei por alguns minutos, orei, pensei e disse: eu não vou. E fiquei, e foi a melhor escolha. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus para fazer as coisas. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus para tomar o próximo passo. Só vai ter sensibilidade aquele que está perto, aquele que conhece, aquele que se relaciona. E por favor, não converse, please. Obrigado. Pregue essa verdade. Confunda a cabeça daqueles que não creem.
Demonstre que Jesus é na sua vida pelas suas atitudes. E influencie pessoas. Faça discípulos. O Senhor disse: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente querido, quando eu escuto algo, eu sei que existem casos e casos, tá bom? Então não se ofenda. Eu não tenho tempo para discipular. Eu falo, então, fecha a Bíblia, guarda, vou colocar aqui, guarda a Bíblia e vai viver outra coisa. Porque esse é o mandamento do Senhor. A palavra ide significa indo. Enquanto eu vou indo, eu vou discipulando. Enquanto eu vou discipulando, eu vou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que o Senhor quer revelar para essa pessoa. Se você não tem alguém que você está discipulando, não é o evangelho que você está vivendo. Não é o evangelho que você está vivendo. Está vendo para você mesmo, para o seu egoísmo, para o seu nariz, para o seu ventre, para o seu umbigo, mas não para a palavra e para a verdade. Jesus escolheu 12 e os amou até o fim. Eles caminharam com ele, exceto aquele que o traiu, foi substituído por Matias. Depois veio o 13º, que foi Saulo, que nós lemos agora. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, para que outras pessoas sigam os passos que nós estamos seguindo também. Eu fecho com uma história de Pedro do Borel. Já contei essa história, eu acho. Aqui talvez não. Pedro do Borel disse que queria ir para Jerusalém. Houve uma excursão, ele queria ir para Jerusalém. E o pessoal, ele colocou o nome dele lá e orou ao Senhor e tentou levantar os recursos para ir, era muito caro. Passou o primeiro mês e nada. Chegou perto da viagem para pagar, nada. E chegou o dia que as pessoas foram e Pedro do Borel ficou. E quando Pedro ficou, as pessoas estavam em Jerusalém, ele sabia daquilo, ele foi orar ao Senhor e falou: Senhor, por que eu não fui? Eu tenho te servido, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho te seguido, eu queria pisar onde o Senhor pisou, eu queria ver o que os seus olhos viram quando o Senhor esteve aqui na terra, eu queria tocar onde o Senhor tocou. E ele disse naquele momento, na presença de Deus, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: Pedro, filho, você não vai pisar onde eu pisei nessa terra, você não vai tocar onde eu toquei, você não vai olhar, ver o que eu vi, mas deixa eu, por meio da tua vida, pisar onde eu não pisei nessa terra, olhar onde eu não olhei nessa terra quando eu estive aí, tocar onde eu não toquei nessa terra, nos cômodos da sua casa, nas ruas do seu bairro, na cidade onde você mora, porque eu continuo fazendo pelo meu Espírito a minha obra por meio de vocês. Coloque-se de pé. Eita, Jesus grandão. Feche seus olhos. Essa presença que Saulo encontrou, ela está neste lugar. Para aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, já tomaram essa decisão, na verdade está dentro de você. E você pode chegar diante do Senhor e lembrar que Ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. E lembrar que antigamente, no Antigo Testamento, era necessário uma arca para que a glória de Deus, para que a presença de Deus fosse atraída naquele lugar. Mas quando Jesus veio, Ele disse que enviaria o Consolador. Quando Ele subiu, antes dele subir, disse que enviaria o Consolador. Quando Ele subiu, o Consolador veio em nosso coração e a presença de Deus está dentro de nós. E porque a presença de Deus está dentro de nós, é necessário nós pregarmos, anunciar, proclamar aquilo que está no nosso coração como verdade.
É preciso anunciar com paixão aquilo que a gente vive. Ou você não lembra onde você veio, ou você não lembra que um dia você era trevas, ou você não lembra que um dia você estava perdido, ou você não lembra que um dia você estava acabado na vida que você levava, mas a graça de Deus te alcançou, a presença de Deus foi até você, e você foi transformado. E você se dá o luxo de não querer cuidar de ninguém. Se a pessoa que cuidou de você pensasse isso, você não estaria aqui hoje. Requer sacrifício, requer tempo. A palavra que você está pregando tem confundido. Você tem demonstrado por meio da sua vida que realmente o que Jesus fez em você. Você tem influenciado pessoas por meio da sua paixão, alegria, porque o Espírito que estava sobre Gideão, contagiava as pessoas que estavam ao seu redor. Se o Espírito que estava sobre ele fazia isso, imagina o Espírito que está dentro de mim, o que é que ele pode fazer? É o mesmo Espírito que estava sobre, agora está em mim. Eu não vou fazer apelo hoje não para você vir aqui não. Eu só quero orar com você. Eu vou orar com você. Você sabe da sua vida como você tem vivido. E alguns ainda pensam que eu estou vivendo de uma forma digna. Cuidado para você não fazer a oração daquele fariseu que dizia: pai, eu não sou como esse publicano, esse pecador. E a oração dele foi rejeitada porque Deus resiste aos soberbos. Mas quando o publicano ele olha para baixo e diz: Senhor, eu não sou digno de estar diante de ti, essa oração é escutada, porque Deus dá graça aos humildes. Nós iremos cantar um louvor. Eu gostaria que você, nesse instante, orasse ao Senhor, refletisse sobre a sua vida, e depois eu irei orar com a igreja. Nesse momento, não podemos viver da forma que queremos, devemos viver da forma que Deus quer para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus.
olhamos para Ti e encontramos misericórdia. Eu oro para que nós possamos entender sempre que quando a Sua palavra está sendo exposta, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está falando conosco. Que nós possamos entender que quando nós nos ajoelhamos, ou sequer chegamos diante de Ti, de uma forma que estamos deitados, ou ajoelhados, ou em pé, ou dirigindo, onde quer que estivermos, ó Pai, nós entendamos que estamos chegando na sala do trono, na Tua presença, e o Rei estende o cetro de justiça para nós, em favor do Seu povo. Senhor, em Teu nome, Jesus, que na Tua presença nós saiamos mais semelhantes a Ti, que na Tua presença saiamos mais convictos daquilo que cremos, que ao sair da Tua presença, Senhor, saiamos sensíveis à Sua voz, saiamos sensíveis, Senhor, ao som do céu, saiamos sensíveis, ó Pai, à voz daquele que nos chamou, daquele que nos amou. Senhor, ó Deus, nós possamos influenciar vidas, deixar o nosso egoísmo, as nossas vontades, e viver conforme a Tua palavra nos ensina, viver em Seus passos. Assim como o Senhor andou, nós queremos andar. Assim como o Senhor falou, nós queremos falar. Assim, conduzido pelo mesmo Espírito, nós queremos ser. Senhor, em Teu nome, Jesus, põe a convicção no coração do Teu povo. Ponha, Senhor, ó Pai, uma convicção tal que da forma que vivemos e falamos confunda as pessoas que adoram outros deuses. Senhor, ó Deus, que a forma que nós demonstramos o Seu amor, a forma que demonstramos que Tu és o Filho de Deus, também venha trazer discípulos serem cuidados, ensinados, serem levados para Cristo. O Senhor não está atrás de templos feitos por mãos humanas. O Senhor não está atrás de metodologias. O Senhor não está atrás de táticas humanas, de usos e costumes humanos. O Senhor sempre esteve atrás em busca de corações que se perderam um dia. O Senhor sempre esteve atrás de saciar a sede do sedento, de alimentar a fome do faminto, de cobrir a nudez daquele que está nu. O Senhor sempre esteve atrás de pessoas. Senhor, converta o nosso coração à Sua palavra. Converta-nos como o Senhor converteu Paulo. Converta-nos quando entramos na Sua presença, Senhor. Converta-nos a ponto de mudarmos imediatamente a forma que estamos vivendo e pregar a verdade e colocar nossa paixão para fora e declarar aquilo que cremos com sinceridade. E assim como o Senhor, há 7 anos atrás, derramou aquela chuva no meu coração e começou a regar aquele terreno seco, que essa chuva também venha no coração de muitos que aqui estão, regar os terrenos secos, começar a germinar, começar a crescer, a florescer, a dar frutos para a glória do Teu nome. Senhor, e que a forma que ao sair pelas ruas e declarar a Tua palavra, por mais que as pessoas fiquem confusas como ficaram com Saulo, elas possam serem confundidas para depois serem convencidas pelo Teu Espírito Santo. E isso o Senhor nos dá pela Tua graça mais discípulos, e a gente poder ter o prazer de ganhar almas, de cuidar de pessoas e verem vidas que estavam vivendo uma vida totalmente depravada serem transformadas pelo poder da Sua palavra, pelo poder do Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa noite
no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus.